Então, ó, razões trigonométricas no triângulo retângulo. Quando a gente fala a palavra razões, já quer dizer uma divisão. Já razão é uma divisão, né? Então, existe uma divisão aqui, e que essa divisão, ela forma uma proporção, uma razão, né? Uma regrinha de 3, como a gente já via fazendo, só que agora, o que vai acontecer é que muitas vezes eu vou ter só uma medida. Antes eu tinha assim no outro, né? Eu tinha a sombra de um e a altura, comparava dois triângulos, né? Eu tinha, por exemplo, a sombra e a altura de um, e a sombra do outro estava pedindo altura. Pedia uma informação. Assim, tranquilo. Aqui eu vou ter somente uma informação, né? E a segunda informação que eu vou ter nesse caso vai ser o ângulo. Nesse caso é o ângulo. Então, a capa que eu fiz aqui já, né? Eu juntei um monte de coisa lá, peguei daqui de lá para ser mais fácil, mais rápido, porque digitar é complicado, como eu falei para vocês. Senão eu não dou conta, né? Mas fui pegando ali, fazendo uma montagem aqui para vocês, e cortando, colando, para tentar explicar do melhor jeito possível. Então, a gente tem aqui uma tabelinha simples, né? Mas o que quer dizer essa tabela? Seno, cosseno e tangente. Tem esse símbolozinho aqui na tabela de verde, esse símbolozinho aqui, é o alfa. Deixa eu só aumentar agora. É o alfa, certo? Tem várias definições de ângulo, alfa, beta, gama, né? Então, esse aqui é o alfa, esse símbolozinho que eu vou escrever de vermelho ali, né? Então, seno alfa, cosseno alfa, tangente alfa. O alfa quer dizer o ângulo. Então, mas o que é isso que a gente vai ver agora? Nós vamos falar inglês agora? Não, é matemática ainda, tá? Apesar de ser universal, e nos Estados Unidos, em qualquer país, eles falam também essa linguagem, seno, cosseno aqui. Então, a gente tem o seguinte, ó, um triângulo retângulo aqui com as escritas de amarelo. Lembra que um lado era cateto, que eu pedi para vocês prestar atenção, cateto, do outro lado era cateto, e o lado maior, a diagonal, era o de hipotenusa, de Pitágoras, que a gente dizia o seguinte, Pitágoras dizia, né, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, então como se fosse hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tranquilo até aqui, certo? A gente fez já até uma aula sobre isso. O que a gente precisava saber daquela aula é que os catetos, eles têm nomes agora. Nome e sobrenome ainda, né? Então, como eu falei para vocês, nome bonito para dar para um filho hipotenusa, né? Cateto adjacente, cateto oposto. Então, adjacente e oposto, o que quer dizer isso? Eu tenho que observar que ele forma um ângulo de 90 graus. Então, ele só vale para triângulo retângulo, que forma esse canto aqui, parecido com o canto de um quadrado, de um retângulo mesmo, né? Então, se eu me referir ao B, tá vendo que o triângulo tem A, B e C. Se eu me referir a B, que tá pintado de azul aqui, ó, ao ponto B, a gente tem o ângulo alfa. Ângulo, geralmente tem um chapéuzinho em cima, né? Eu vou colocar ângulo B, eu vou colocar com chapéuzinho, quer dizer ângulo, né? Então, ó, esse alfa B que tá pintado, esquece o C lá, que também tem um ângulo. Eu sei que se eu somar esse 90 graus do A, mais esse azul do B, e mais aquele C que não tá pintado lá, eu sei que se eu somar os três ângulos, a soma dos ângulos internos de um triângulo, eu vou ter 180 graus. Falei antes para vocês. Se eu cortar aqui, passar uma tesoura e juntar as pontinhas, vai dar um ângulo raso, que é 180 graus. Mas o meu objetivo não é cortar ponta, nós já estamos mais avançado o negócio aqui. Ó, eu tenho que saber que esse lado que está pintado B aqui, certo? Ele está do lado do ângulo de 90 graus, não está aqui o pintado? Esquece o que não está, o pintado, olha. Então, como ele está do lado do ângulo de 90 graus, a gente chama assim, ó, cateto adjacente. Adjacente na matemática quer dizer ao lado de. Adjacente quer dizer ao lado de. Então, o B está do lado do ângulo de 90 graus, observa? Então, esse lado, ele é chamado de adjacente, cateto adjacente. A gente representa assim, ó, C-A-K, de cateto, e o A de adjacente. O outro lado
não está pintado. Eu quero saber o lado oposto ao adjacente, o que não está pintado. Então, a gente tem o 90 graus também aqui, ó. Como não está pintado, esquece esse C, certo? Então, o que é como é que a gente pode chamar isso aqui? Pô, o nome já diz, oposto. Então, CO, cateto oposto. K, cateto adjacente. CO é cateto oposto ao ângulo pintado, certo? E a hipotenusa continua sendo hipotenusa. Existem umas fórmulas que, infelizmente, ou talvez felizmente, a gente, nesse caso, a gente pode entender, né? Que a gente pode entender quando tiver a circunferência. Mas, no momento, para nós, seria mais fácil de decorar. Que seria do seno, do cosseno e da tangente. Se não decorar, copia no caderno, certo? Copia lá para não esquecer. O seno é representado pelo sen. O cosseno por cos. E a tangente por TG. Alguns livros vocês vão encontrar TAN, TAN. Mas a maioria é TG. Então, a gente vai ter assim, ó. Sempre que eu tiver, são as 3 fórmulas que a gente vai usar agora. Sempre que eu tiver o cateto oposto, uma informação aqui medida em metros, centímetros, sei lá, e a hipotenusa, o cateto oposto e a hipotenusa, eu vou usar seno. Sempre que eu tiver cateto adjacente, que é aqui embaixo, ao lado do ângulo, e a hipotenusa, eu vou usar cosseno. E sempre que eu tiver o cateto oposto e o adjacente, os dois, e eu não tiver a hipotenusa, só o cateto, os 2 catetos, no caso, eu vou usar tangente. A princípio, parece o fim, difícil, mas não é. Como eu vou saber os ângulos aqui, como a gente tem aqui, por isso que eu pedi a calculadora científica para vocês, certo? Mas como é que eu vou saber os ângulos? Observe o que acontece, ó. Seno de 30 graus, cosseno e tangente é diferente, ó. O seno de 30 graus é 1/2, o cosseno é raiz de 3 sobre 2 e a tangente é raiz de 3 sobre 3. Como assim 1/2? 1/2 é 1 dividido para 2, que vai dar 0,5. É como se fosse aqui, ó, igual a 0,5, uma unidade de medida mesmo. O raiz de 3 é 1,7 alguma coisa, né? Se eu pegar isso e eu dividir para 2, como está dizendo que o cosseno é de 30 graus, eu vou ter 0,866,05 infinito. Aproximadamente 0,3 casas eu vou usar, mas é infinito, tá? 866. Se eu pegar agora a raiz de 3 na raiz, e eu vou dividir isso aqui para 3, que é 1,73, alguma coisa dividido para 3, usando 3 casas é 0,577, aproximadamente. Certo? Transformando. Mas por que essa tabela reduzida? Só de 30, 45 e 60 graus. Para a gente saber quais são os ângulos. Tá, professora, se eu estou fazendo uma prova, de repente, um concurso, um Enem, alguma coisa, e disse sim, sabendo que o ângulo é de 30 graus, que é o seno de 30 graus, e não tem nada para mim olhar, como é que eu vou saber que é 0,5 ou que é 1/2? E isso, quando a gente tem essa tabela resumida, essa de verde aqui, as provas eles não vão dar para vocês. Eles não vão dar. Porque o 30 e o 45 e os 60 graus são ângulos notáveis. Esses a gente precisa saber todos esses 9 valores que a gente tem aqui. Precisa saber. Tá, agora como é que eu vou decorar isso? É muita coisa para me decorar. Por enquanto a gente vai usando a calculadora, a gente vai olhando a tabelinha, vai e volta, certo? Existe uma tabela, gente, que é do 0, maior que 0 e menor que 90 graus. Né? Vai do 1 a 89, no caso. Do 1 a 89. Que é essa tabela que está valendo. Porque se a gente observar, né, se eu pudesse abrir puxar essa reta aqui do C, por exemplo, abrir ela mais, vai dar mais que 90 graus. Aí não vale mais, aí não existe, certo? Então, vai aqui, ó, maior que 0, se colocasse num gráfico, e menor que 90. Então, seria do 1 a 89 o espaço. Então, 30, o 45 e o 60 graus são ângulos notáveis que a gente consegue usar o transferidor, por exemplo, uma régua, né, ou esquadro, e traçar ele sem precisar medir. Depois eu posso usar o transferidor e conferir, e eu vou ter essa 30, 45, 60. Se vocês quiserem, um dia desse eu faço uma aula dessa com vocês, mas tem que ter os instrumentos geométricos daí. A gente faz sem precisar medir, não é assunto do ensino médio, mas dá para fazer, certo? Para a gente entender melhor.
Então, ó, vamos para frente. Então, como que eu vou saber organizar a tabela? E como saber usar essa tabela, né? Então, olha só, um jeitinho que eu vou pegar outra cor, para a gente entender e decorar, tá? Um jeito, cada um usa como quiser, pega a tabela e decora mesmo, faz o seguinte, olhando lá assim, ó, a gente tem seno, cosseno, tangente, tá vendo ali? 30, 45 e 60. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou escrever lá seno, cosseno, eu vou escrever lá tangente, TG, o ângulo de 30 graus, o ângulo de 45 graus e o ângulo de 60 graus, que é notáveis. Um jeitinho de decorar, não me leve a mal, às vezes eu canto com os alunos tudo, eu não vou cantar com vocês para não passar vergonha, né? Mas não me leve a mal é um jeito de decorar, né? Ó, vou pegar aqui, deixa eu fechar aqui também. Então, o que a gente faz? Eu vou pegar outra cor agora. Ó, a gente escreve em ordem, olha só. 2, 3. 1, 2, 3. Escreve lá, 1, 2, 3. Aí o outro a gente faz ao contrário. 3, 2 e 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Certo? Só a tangente que é diferente, depois a gente vai ver. O seno e o cosseno é o seguinte. Eu coloco tudo sobre 2. Tudo sobre 2. Sobre 2, embaixo também, sobre 2, sobre 2 e sobre 2. E eu vou colocar a raiz quadrada só no 2 e no 3. 3 e 2. Então, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz no 2 no 3. A tangente é diferente. A tangente é raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Daí essa a gente tem que saber. Então, de novo, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, só não vai raiz no 1. E a tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Difícil? A gente pode fazer uma paródia, daí não esquece mais. Certo? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, só não vai raiz no 1. A tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. E como saber quando eu vou usar? Vamos lá. Decorou já? Tem que decorar. Como saber que eu vou usar isso aqui? Ó, vou pegar uma outra cor aqui, roxo. Se eu tiver um triângulo lá, por exemplo, vou pegar um triângulo aqui, né? Não vou falar nada de problema, nada ainda por enquanto, só para entender o triângulo, né? E eu vou ter aqui, ó, esse ângulo aqui embaixo, não tem lá em cima. Esse aqui embaixo, ângulo alfa, vou botar aqui 45 graus, pronto, né? E eu tenho uma medida aqui do lado de cá, só uma medida. Ah, aqui mede 10 metros, pronto, assim. Como saber que eu vou usar isso aqui? Primeira coisa que eu tenho que fazer, que fórmula eu uso? Seno, cosseno ou tangente? Não vai estar escrito em lugar nenhum. A gente tem que pensar o que eu tenho ali para saber o que eu devo usar. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou pegar o preto. Esse 10, ele é cateto oposto. Olha só, o 90 graus está aqui, né? Então, é o cateto oposto. Do lado de cá embaixo, ó, onde é que está o 45, essa medida aqui, tem o ângulo de 45 e tem o ângulo de 90 graus. Então, é o K, cateto adjacente, que quer dizer ao lado de. Se eu tenho... Ah, tá pedindo esse cateto adjacente, vou marcar um X. Se tá pedindo o cateto adjacente aqui embaixo, e eu tenho o cateto oposto, quando é cateto adjacente e cateto oposto, é o coca, né? O soca-toa que eles falam, né? Soca-toa, tem muita gente que usa. O coca é o seguinte, é a tangente. É igual a có sobre K. Tangente é isso, coca. Ah, não, mas eu não quero pedir ali, eu quero pedir outra coisa. Eu vou pedir no mesmo triângulo aqui, eu vou pedir lá em cima, vou pedir hipotenusa, isso sim, eu vou pedir hipotenusa. Não mais ali embaixo, onde é que está o adjacente. Então, peraí, vamos ver qual é a informação que a gente tem. A gente tem o cateto oposto, que é 10, né? E está pedindo a hipotenusa. Quando é cateto oposto e hipotenusa, é o seno. Então, coip. Coip. Tá, mas eu não quero mais pedir isso. Eu vou pedir agora...
Eu vou apagar esse 10, vou usar o mesmo triângulo, vou fingir que o 10 já está ali, não vai me importar, certo? Eu vou tirar isso aqui e vou dizer que a hipotenusa vale alguma coisa. Eu vou dizer que a hipotenusa desse mesmo triângulo vale lá, sei lá, uns 15 metros. E eu quero saber o cateto adjacente. Qual é a fórmula que eu uso nesse caso daí? Vou usar mesmo laranja aqui. Não sei onde é que tá. Onde é que tá a canetinha agora? Opa, ali embaixo. Qual é a fórmula que eu uso nesse caso? Ó, se deu a hipotenusa, que é 15, né? Não sei onde é que tá de novo. Lá em cima. Se deu a hipotenusa, que é 15, e o cateto adjacente está pedindo, é o CAIP. Então, é o cosseno. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nesse mesmo, eu até podia ter deixado 10 do lado de cá, né? Não importava, se quisesse ter deixado 10, não ia atrapalhar, só que não estava dando informação do 10. Eu queria usar a hipotenusa e o cateto adjacente. Daí tudo, aí trabalha com o cosseno. E se a gente reparar, todos eles é 45 graus, tá vendo? Eu usei o mesmo triângulo. E 45 graus, só o cosseno e o seno é igual, ó. O seno e o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. A tangente de 45 graus é 1 aqui. Eu não sei onde está de novo aqui. A tangente é 1, ó. Tá vendo? Então, é diferente. Cateto adjacente é ao lado do ângulo, certo? Cateto oposto é oposto àquele adjacente. Hipotenusa é o lado maior que não mudou, como vocês já tinham visto. Seno é o coip, o cosseno é o caip e a tangente é o coca. Agora eu vou mostrar para vocês, gente, então eu vou passar adiante, tá? Essa tabela, olha que legal. Tabela trigonométrica completa. Observa que ela vai aqui, ó. Agora, se eu dissesse para vocês, tem que decorar para a prova. Estamos lascados, né? Daí claro fudeu, professora, lascou. Não precisa, né? Ó, tá vendo que aqui, ó, são os graus de preto aqui é os graus, ó. Vai do 0 lá em cima, que 0 só vai ter o cosseno mesmo, tá? Porque quando a gente tiver 0 e 90 graus, no caso, né? Aqui o 90 graus também vai ter, o 180, 270, quando a gente fala de circunferência, tá vendo? Lá em cima, o 0 vale para circunferência. Aqui embaixo, ó, 180, 270 e 360. A tabela é a mesma. Aqui a gente já coloquei um pouquinho, peguei uma tabela que tinha circunferência junto, tá? Mas o que tá os números todos aqui, ó, que vai do 1 até o 89. Oi? Eu fui na calculadora científica do Norte, daí deu certo. Ah, que bom. É alguma coisa com a calculadora, então. A gente pode ver isso depois. Ó, do 1 ao 89, tá vendo aqui? Equivale para triângulo e para circunferência, mas só para triângulo é do 1 ao 89. Então, quer ver, ó? Quem tem calculadora científica pode fazer isso, ó. Pegar lá, por exemplo, só 30, como eu falei para vocês, 30 graus, 45 graus e 60 graus são chamados de ângulos notáveis. Notáveis, certo? São esses três, tanto seno, cosseno quanto tangente. Mas 31, 32, 33, ou 1, 2, 3 graus ali, eles não são ângulos notáveis. Por exemplo, eu quero saber o ângulo de 25 graus aqui, ó. Eu vou procurar aqui no 25, tá vendo, ó? Eu quero saber quanto que vale o seno de 25 graus. O seno de 25 graus, se eu apertar na calculadora, vai dar esse valor aqui, ó. Seno, ó. Vai dar. O rádio, ele vai arredondar, tá? Por isso que eu prefiro que pegue o DEG, ó. Ele vai dar 0,42, 26, 6, porque às vezes tem que usar uma, às vezes tem que usar duas, três casas, né? Então, a gente vai pegar assim, ó, 25 e vai apertar no sim. Pode fazer isso na calculadora, que vai dar 0,42, 26, 18. E na calculadora ainda vai dar 261, porque ele é infinito. É um número irracional. Podem fazer isso lá, aperta 25, se não vai dar aquele número. Isso, deu. Agora, 0,42, 26. Agora faz a mesma coisa, pega lá o cosseno, pega de novo 25 e aperta no cos, que é do cosseno. Aí vai dar esse 0,906, 308, mais um monte de númerozinho atrás.
Isso, bem isso. E se eu apertar no TG, no mesmo 25, só que apertar TG vai dar 0,466, 308 e mais alguns números atrás também. Ah, mas eu quero lá o 81. Aí eu venho aqui para o outro lado, outra tabela, porque não cabe tudo numa só, né? 81. Aí eu vou apertar lá, ó. O seno vai dar 0,98. Tá vendo que é tudo muito arredondado, muito próximo aqui, ó. 0,98. O 80 graus é 0,98 também. Por isso que tem que usar, às vezes, 3 casas, ó. 0,984, 0,987. Tá vendo? Então, é muito próximo ali, 80, 81, 82 graus ali, ó, né? Na verdade, o 79, 80 e 81 são bem próximos ali, se vocês olharem. Essa tabela quase não dá para enxergar ali quem está usando celular, mas vocês podem procurar no Google, que vocês vão encontrar várias cores, bem colorido, vários tipos de tabela, essa aqui também, né? É como se usa, e posso usar na calculadora, não preciso ter ela, né? Mas se eu acho mais fácil olhar na tabela, como vocês estão em casa, tranquilo olhar na tabela também. Quando tiver um ângulo que, por exemplo, 40 graus, 40 não é notável, 45 é notável, né? Então, 40 graus está aqui embaixo, ó. Eu tenho que olhar na tabelinha ali para ver o seno, é o azul, cosseno verde e preto é a tangente, certo? Agora é o seguinte, vamos entender melhor isso aí. Tem uma araucária, sabe que a araucária, né? Aqui eu só tenho um triângulo. Eu não tenho outro triângulo para fazer a comparação. Mas eu tenho um ângulo, que é de 30 graus, e eu tenho uma medida de 30 metros, que a distância pode ser até considerado aqui a sombra dessa árvore, né? Vamos supor que a sombra aqui seja 30 metros. E eu quero saber a altura H dessa árvore. Então, qual é a fórmula que eu devo usar? Seno, cosseno ou tangente? Quem é que consegue me dizer? Porque nessa mesma figura, não está escrito o que eu devo usar. Eu vou ter que saber o que eu devo usar, né? De acordo com os dados que eu tenho, das informações. Então, eu sei que forma um triângulo de 30 graus. A sombra, ela é cateto oposto ou cateto adjacente? Quem sabe me dizer aqui embaixo? A sombra. É oposto ou adjacente? É um cateto, mas qual é? Não é o oposto, é outra. É o cateto adjacente. Isso, porque ela está do lado do ângulo de 30 graus, aqui é do lado do 90, né? Uma do lado do outro, ó. É bem isso aqui, é o cateto adjacente, K. Então, a altura é representada pelo cateto oposto, CO. Então, vamos colocar a fórmula aqui, as três, bem pequenininha aqui, ó. Eu tenho o seno, que é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno, que é cateto adjacente sobre a hipotenusa, e eu tenho a tangente, que é o coca, cateto oposto sobre cateto adjacente, que é um A. Aí eu pergunto para vocês, perguntou aqui a hipotenusa, o raio do sol, alguma coisa, ou deu algum valor da hipotenusa? Não, certo? Então, não interessa para a gente a hipotenusa nesse caso. Aonde que tem hipotenusa? No seno tem hipotenusa na fórmula, né? E no cosseno também tem. Que é cateto oposto, co sobre hip e k sobre hip, cateto adjacente sobre hipotenusa. Os dois têm hipotenusa. Então, nesse caso, não usa nenhum dos dois, porque os dois têm hipotenusa e não deu hipotenusa na minha pergunta, não deu informação e nem pediu ela, certo? Qual foi a informação que foi dada? Foi o cateto adjacente. E pediu o quê? A altura da árvore. E a altura da árvore é o cateto oposto. Se deu o cateto adjacente e pediu o oposto, eu vou usar tangente, ó, TG, que é o coca. Então, eu tenho que tirar os dados, olhar para a minha fórmula e fazer essa comparação. Então, ó, é a tangente de quantos graus? De 30 graus é igual a coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. É essa aqui que eu vou usar. Então, vou pegar uma outra cor aqui, ó, preto. Então, qual que é a tangente de 30 graus? Lembra que a tangente é diferente? Então, o seno é 1, 2, 3, 3, 2, 1 é o cosseno, certo? 30 graus a tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3. Mas vamos lá conferir.
30 graus, ó, tangente, raiz de 3 sobre 3, que é a mesma coisa que 0,577, se a gente olhar nessa tabela aqui, ó, 30 graus, né, tangente tá aqui, ó, 0,577, tá vendo? E eu apertando na calculadora vai dar a mesma coisa. Então, eu vou colocar como na tabela, como 30 é um ângulo notável, é preferível que deixe em forma de fração. E em forma de raiz. Raiz de 3 sobre 3 é igual cateto oposto. Qual é o cateto oposto? É a altura, H, que é o que quer saber a altura da árvore. E o cateto adjacente é o 30, que é a sombra. Aí a gente multiplica meio pelos extremos. Regrinha de 3 igual vinha fazendo na outra, agora fica fácil. Então, 3 vezes H é 3H. E 30 vezes a raiz de 3 é 30 raiz de 3. Certo? Esse 3 sai dali, deixa o H sozinho, passa para o outro lado dividindo, porque ele é vezes. Então, vai ficar 30 raiz de 3 dividido, ele vem para cá dividindo, né? Dividido para 3. E 30 dividido para 3 vai dar 10 raiz de 3. Como foi dado em metros, a gente coloca tudo entre parênteses, metros. Tá, professora, então a resposta é 10 raiz de 3. Mas quanto que é a altura da árvore? 10 raiz de 3? Eu posso falar assim? Não está errado, mas eu posso transformar. Se eu pegar o 3 e eu apertar na raiz quadrada, vai dar 1,73, 20, que 50, 808, um monte de númerozinho, que é um número irracional. Aí eu vou multiplicar isso por 10, vai pular só uma casa, então vai ficar 17,32 aproximadamente, é. Então, eu vou marcar assim, a altura é aproximadamente 17,32 em metros, né? 17 e pouquinho, 17 metros, se posso até arredondar se for o caso, certo? Difícil? Nesse caso, a gente usou o de baixo, tangente. A número 2, ó. Do ponto mais alto de uma torre é esticado um cabo de aço com uma medida de 60 metros, como está ali nessa figura, ó, que forma com o solo lá embaixo, o chão, né, um ângulo de 30 graus, esse rosinha aqui, ó. Calcule a altura dessa torre. Eu pergunto para vocês, o 60 é o quê? Lá por Pitágoras, o que eu digo? Cateto, adjacente, hipotenusa, cateto oposto. O que é o 60? Hipotenusa. Hipotenusa, beleza. Então, a gente não usa a tangente, certo? Porque a tangente é coca. A gente já sabe que não vai usar tangente. Ou vai usar seno, ou vai usar o cosseno. Beleza. Qual é outra informação que a gente só tem o 60, né? E o 30 graus. Mas está pedindo uma coisa, a altura. Se a gente observar a torre, né, com esse que está esticado, um cabo de aço esticado aqui, ó, ela forma um triângulo, vou pegar de outra cor aqui, um triângulo retângulo, não forma não? Um triângulo retângulo aqui, ó, com metade da base da torre aqui embaixo, né, puxar aqui, ó, formando 90 graus. Então, aqui seria o cateto adjacente, não seria? Porque está do lado aqui, ó, a metade da base da torre, até na ponta do cabo de aço aqui, ó, a gente forma o cateto adjacente, esse pedacinho aqui, que é o lado do ângulo. Então, a altura só pode ser o cateto oposto, certo? Então, deu o cateto, aliás, deu a hipotenusa, que é o 60, e perguntou o cateto oposto. Qual a fórmula que eu uso? O que vocês acham? Eu vou escrever as duas aqui embaixo. Tangente a gente já sabe que não é, né? Porque tem hipotenusa. Tangente é coca. Então, como é que é o seno e o cosseno? O seno alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o cosseno alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Qual das duas a gente usa? Porque as duas têm hipotenusa agora. Qual que a gente usa? Seno ou cosseno? Cosseno. Qual? Desculpa que eu não ouvi. Cosseno. O seno, porque não quis saber nada do cateto adjacente, nem perguntou, e não deu informação e não perguntou. Perguntou sim, qual era a altura, e a altura é o cateto oposto. E cateto oposto a gente tem no seno. Então, eu vou colocar lá assim, ó. Seno alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. E por que eu tenho que saber qual eu uso? Porque os ângulos são diferentes, se eu colocar cosseno vai dar um outro valor.
só é igual o de 45 graus do seno e cosseno, certo? O restante não é igual. É inverso, é o contrário. Então, seria o quê? O seno de 30 graus, que é diferente do cosseno, por isso que eu tenho que saber se é seno ou cosseno que eu uso. O cateto oposto é a altura, que é o que quer saber, posso marcar X ou H de altura. E a hipotenusa, que é o cabo de aço, é aqueles 60 metros. A gente transforma, lembra do seno? 1, 2, 3, tudo sobre 2. Então, o seno de 30 graus é o mais fácil que tem, é 1/6, é 1 sobre 2. Mas vamos lá olhar, ó. Seno de 30 graus aqui, ó, 1 sobre 2, tá vendo, ó? Seno de 30 graus, daí isso aqui, ó, 1 sobre 2. 1, 2, 3, tudo sobre 2, né? Então, ó, então eu vou substituir o 30 graus e o 100 por 1 sobre 2, só isso. Igual, e vou copiar o restante que já foi substituído. Agora, a gente faz regrinha de 3, ó. 2 vezes H, primeiro lado onde é que está a incógnita, é 2H. E 1 vezes 60 é 60. Esse 2 está multiplicando, passa para lá dividindo, então vai ficar 60 dividido para 2. A altura da torre é 30 metros, a metade de 60. 60 dividido para 2 é 30. E tá aqui, então, ó, o cateto oposto, ou a altura, que é a mesma coisa, seria 30 metros. Tranquilo, gente? Fácil? Então, qual é o primeiro passo? Claro, que vai aqui só vai ver se sabe fazer, mas só vai saber fazer se fizer, né? Só aprende quem faz, quem pratica. Então, eu tenho que descobrir qual é o que eu tenho de dados, qual é a fórmula que eu uso, e eu vou substituindo na fórmula, daí depois eu faço regrinha de 3. Posso passar adiante? Se eu usasse, tá? Beleza, então. Se eu usasse 0,5 no lugar de 1 sobre 2, que 1 dividido para 2 é 0,5, né? E se a gente olhar lá na tabela, ó, 30 graus aqui, ó, 30 graus, o seno de 30 graus realmente é 0,5, ó, redondinho, tá vendo? É o número racional. Tá ali, ó. Se eu usasse o 0,5 aqui, também ia dar 30 metros, igual. Posso usar com vírgula também, não tem problema. Só que quando é ângulo notável, é solicitado que use a tabela dos ângulos, né? 30, 45, 60. Então, vamos para a próxima. A figura mostra um edifício agora, de novo um prédio. Só que essa pode ser que a gente não usa ângulo, então agora está um pouco misturado. Pitágoras, né, ó, não deu ângulo nenhum, às vezes está pedindo o ângulo. Mas aqui não está, nesse caso, não pede ângulo, ó. O que que diz? A figura mostra um edifício que tem 15 metros. Essa vocês sabem fazer, a gente já fez no outro. Com uma escada colocada a 8 metros de sua base, ligada ao topo do edifício. Tá vendo ali? O comprimento dessa escada é de quanto? O que que a gente usa aqui? Tem ângulo? Foi dado algum ângulo aqui? Não, né? Então, não precisa nem seno, nem cosseno, nem tangente. E está perguntando o ângulo? Também não. Então, não tem necessidade. Eu posso usar Pitágoras mesmo? Como é que é a fórmula de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa é a escada. Vou chamar aqui, ó, x. Então, eu vou colocar aqui x ao quadrado, que quer saber o comprimento da escada, de quanto, né? Não importa se é cateto adjacente, nem se é cateto oposto, não importa qual. Eu vou substituir lá 15 ao quadrado mais o 8, que é embaixo ali, ao quadrado também. Qual é a resposta que vai dar ali? A, B, C ou D ou E? Quem sabe dizer? 30 segundos para fazer. Quanto que vai dar? Qual é a opção correta? Pode ir fazendo junto aqui, daí a gente não precisa mandar foto nada, tá? Deixa eu ver que horas são. Ô, Pro, pelo que eu fiz é a C, não sei. 15 metros? Sim. Alguém fez diferente?
Ou também deu 15? Eu acho que 15 é um pouquinho mais, se a gente analisar, sabe, Samira? Se a gente analisar. Porque se eu levar ao quadrado 15 aqui, ó, que é média, vai dar 15 vezes 15, já vai dar 225, né? E colocar na raiz quadrada continua sendo 15, só que não é só 15, tem mais aquele 8 lá. Tem mais o 8, faz de novo. Tá bom, Pro. É mais do que 15. Ou seja, então não é a C e não é a A, porque a A é 12. 17. 17. Pode ser a B, a D ou a E. D. O Alexandre disse D. Alguém conseguiu fazer diferente ou também deu a D? A minha também deu a D. 17. Não sei se tá Também deu certo. É a D, Pro. 17. D também. Quem dá mais? Vamos fazer para ver. Se vocês ainda lembram, não pode esquecer, né? A X minha ao deu a D. quadrado. Como? A minha deu a letra D. D também, opa! E 8 vezes 8, 64. E essa Samira? Fez de novo? Pro, a minha deu a E 20. 20, Não tá vamos fechando. ver. Então, soma lá. 225 mais 64. Isso vai dar quanto? 200 E 93. Não, 260, 263. Não, ó, 264 já tem. Mais 20, 84 com 5, 289, não é? O meu deu 17. Aí a gente coloca na raiz, corta, vai ficar só o x, que é a medida da escada, e a raiz quadrada de 289? 17. 17. É isso aí, parabéns quem deu 17 aí, ó, que deu certo. Então, a escada mede 17 metros. Então, nem sempre, às vezes, a gente usa seno, cosseno e tangente, a gente tem que prestar atenção. Tem continhas que precisa primeiro resolver Pitágoras, para daí colocar, né, o quadrado da hipotenusa ali. Primeiro precisa resolver toda essa relação de Pitágoras, para daí resolver o seno, o cosseno ali. Às vezes tem duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tem que prestar atenção. Nesse caso, só pedir o tamanho da escada. Não pediu o ângulo, nada. Essa daqui já está pronta ali, né? Mas eu vou falar sobre ela, ó. Um topógrafo, ele instala um teodolito. Teodolito dá para a gente fazer. É possível fazer um teodolito se eu pegar, por exemplo, um transferidor, aquela reguinha redonda, sabe? Pode ser 360 graus ou aquele de 180, que é a metade, né? E eu colocar, por exemplo, embaixo dessa minha reguinha, eu acho que não vou ter nenhuma aqui para mostrar. Colocar embaixo dela, né? Por exemplo, tem uma reguinha aqui, né? Um canudinho, um lápis, uma vareta dessas de churrasco, qualquer coisa, né? Eu colocar bem embaixo daí que passa a linha do zero, bem certinho, colar com uma fita adesiva. Aí eu sempre coloco na altura do olho. Eu quero saber a altura de alguma coisa, a gente pode construir no caso, né? Eu coloco o segundo canudinho, ou um palito, alguma coisa, né? Maior um pouquinho, né? Que passa pelo... Tem que ser de churrasco, né? Não pode ser de dente. Tem que ser um que passa pelo transferidor. Eu coloco uma segunda, imagina que eu tenho um transferidor aqui, né? Eu coloco um segundo ângulo aqui, coloco na altura do olho e vou fazendo a abertura dele aqui. Só que esse tem que ficar móvel daí, né? O de baixo fica fixo e o outro móvel. E daí a gente coloca ele reto aqui, né? O de baixo, na altura do olho. E aquele outro eu vou abrindo conforme eu quero a altura de alguma coisa. Eu aponto onde é que eu quero, ó, a altura do guarda-roupa, a altura da porta, de uma árvore, de um prédio. E eu vou observar que ângulo que ele deu no transferidor, que aqui está o transferidor, imagina. Aí eu observo a abertura do transferidor, que ângulo formado. Eu sabendo o ângulo formado e a minha distância até o que eu quero medir, eu consigo calcular a altura sem precisar de sombra. Então, nem sempre a gente precisa ter sol, né? O Thales lá precisava ter sol para poder calcular, né? Se não tivesse um dia chuvoso, não dava para ele fazer o cálculo da altura lá da pirâmide, né? Mas não é necessário ter sol. Então, outros cálculos foram evoluindo, né? E provando que se eu tiver um teodolito, que é um instrumento mesmo, aqui diz o seguinte, ó, que ele instalou, né, um topógrafo, instala um teodolito a uma altura de 1,7 metros, como está aqui mostrando, ó.
Uma altura aqui, ó, dos olhos do cara, né? De 1,7, um cara alto, pelo jeito, né? Mais de 1,70 aqui. Na altura dos olhos dele, né? 1,7, 1,70, né? Aí, seguinte, aqui ele observa sobre o prédio, né? Nesse teodolito, sobre um ângulo de 40 graus, ó. Já não é um ângulo notável, já não usa mais aquela tabela do ângulos notáveis. Então, os ângulos notáveis são 30, 45 e 60. Aqui não é 45, é 40, viu? Então, já não é notável, vai usar aquela tabela maior ou a calculadora. Então, estando o teodolito e o prédio em um mesmo terreno plano, como aqui embaixo mostra o solo, né? Distantes um do outro de 80 metros, aqui embaixo, ó, 80 metros. Então, observa que forma um triângulo aqui, né? Forma um ângulo de 90 graus e tal, né? Determine a altura desse prédio. Aproximadamente, quando dá, geralmente, tá? Quando tem uma situação dessa, que é um ângulo de 40 graus, você vai fazer uma prova. A princípio, como não é um ângulo notável, é dado na própria pergunta, ó. Daí não precisa se preocupar, como é que eu vou decorar se não posso usar calculadora na prova, né? Vou fazer um Enem e não pode usar calculadora, por exemplo. Então, como é que eu vou saber? Daí, na pergunta, quando não é notável, eles dão a informação, ó. Eles disseram que a tangente de 40 graus é 0,84. Então, a gente volta lá, ó, e vamos pegar aqui 40 graus, né, aqui embaixo, ó. Ali tá assinalado 40, ó. Tangente, desarredondada até. Eu não acho onde é que tá a minha canetinha. Tem que riscar para ver ali embaixo. Ó, aqui, ó. Tangente, ó, 40 graus, tá aqui, ó. TG de preto, ó. Aqui arredondou, ó. 0,839. Como 9 é mais que a metade, então já arredondou para 0,84. Usou somente 2 casas. E se eu apertar aqui na calculadora também, ó, 40 graus. Pode apertar lá e apertar no TAM, vai dar a mesma coisa, 0,8399, 9 é mais do que metade de 0 a 10, então arredondou para 2 casas, 0,84, certo? Então, a gente sabe que é coca, né? A tangente é co sobre K, cateto oposto sobre cateto adjacente. A altura do prédio aqui, ó, seria o cateto oposto, o adjacente que está aqui, ó, do lado do ângulo de 90 graus que formou com o teodolito, né? Então, aqui está o 40 graus, ó. Então, e o 90 graus ali, como tem embaixo e lá em cima também, no triângulo menor, né? Então, a gente tem esse aqui, seria o cateto adjacente. E esse cateto adjacente mede 80 metros, que é a distância da pessoa até no prédio, está dizendo ali embaixo. Então, se eu tenho o cateto adjacente e está pedindo a altura do prédio, que é o cateto oposto, é a tangente mesmo. E já deu uma informação que era tangente, né? Então, tangente de 40 graus, tá aqui, ó. Até vou colocar aqui, ó. Fica assim, TG de 40 graus é igual ao co sobre o K. Fórmula, substitui, ó. Tangente de 40... O co, que seria o cateto oposto, é o H, ou X, representado por X ali, né, ó. X, aí eu coloca lá o X. O cateto adjacente é o 80, que está aqui embaixo, ó, ao lado do ângulo, 80. Agora substitui, não pode deixar em graus, tem que deixar em número com vírgula, ou fração, ou raiz, né? Então, nesse caso, como não é notável, a gente já viu e deu na pergunta que é 0,84, continuando aqui, ó. Copia de novo x sobre 80, faz regrinha de 3, ó, bota um aqui embaixo. Uma vezes o x aqui, x está aqui, ó. E 0,84, se eu fizer lá, ó, 0,84 vezes o 80, eu vou ter 67,2, que é o que está aqui. Ó, a gente na calculadora, conferir lá, pode conferir, certo? Só que tem um detalhe nisso aqui tudo. Porque lembra que ó, a pessoa tinha 1,70 ali na altura dos olhos? Então, pegava esse pedaço aqui, ó, do prédio. Só que eu tenho que fazer o quê? Esse pedaço daqui para cima do prédio mede esse X ali, que é o 67,2 metros. Mas quer saber a altura do prédio toda, não só da altura do olho da pessoa para cima, né? Então, a altura do prédio tem aqui de azul, ó, equivale ao a soma, né, dos 2 pedaços. Aquele lá é mais esse. Então, a gente vai ter o quê? A partir do ângulo formado,
de 40 graus, e a altura daqui lá em cima, que seria 67,2, né? Mais a altura de 1,70 a partir do teodolito ali. Então, ó, a altura seria, então, né? Da representação, ó, o 67,2 mais o 1,7, que seria aquele X que tá aqui, né? Esse X mais o 67,1, o X, que é o, desculpa, o X é esse aqui, o 67,2, mais o 1,7 do outro aqui, né? Então, a gente vai ter uma altura total do prédio, somando 67,2 mais 1,7, né? Eu acho que não tá certo isso aí. Vamos ver aqui. 67,2 mais 1,70, né? É 68,9, é isso? Ó, tirei da internet. Erro, viu? 68,9. Só confere lá para mim de novo. Alguém me ajuda, por favor. 67,2 mais 1,7. 68,9. Não é 67 como tá ali, tá? Bom, ó, já teve erro. É incrível o negócio, né? Vou arrumar melhor ali. Então, a altura é igual a 68,9 metros. Essa é a resposta correta. Aqui não. Certo? Tranquilo? Se eu puder passar adiante. Por mim, sim. Então, vamos lá. A outra. Ah, essa é legal. Essa a gente tem que pensar um pouco agora, né? A gente pode fazer 6 continhas. 6. Vocês estão vendo que tem seno, cosseno e tangente aqui? E seno, cosseno e tangente de novo? Aqui não deu o ângulo. É o beta e o alfa. Beta aqui no B de rosa e o alfa aqui no C de azul. Tá vendo? Então, quando eu sei o que eu uso, seno, cosseno e tangente, vamos fazer junto aí com calculadora, que eu acho que é mais fácil, depois a gente confere lá na tabela, certo? Se eu esquecer, ó, eu vou até pegar aqui uma outra cor, e eu vou riscar, vou riscar, ó. Se eu esquecer isso aqui, esquece esse, eu vou pegar só lá de cima, certo? Finge que não tem esse azul, só o rosa. Eu vou pegar aqui B, de beta, né, o ângulo beta, né? Vou marcar aqui, né? Até aqui dá para marcar o beta, né? Vamos calcular ele aqui. Se a gente quiser saber o seno, que é o primeiro que está pedindo aqui, ó, o seno. Para mim calcular o ângulo seno, eu faço o quê? Não é cateto oposto sobre a hipotenusa? Essa é a fórmula do seno. Então, vamos observar esse ângulo beta, né? Ele está do lado do ângulo de 90 graus aqui, ó. Então, eu posso dizer que o 3 é o cateto adjacente e que o 5 é a minha hipotenusa, certo? E eu sei que o 4, se eu não considero o azul, é o meu cateto oposto. Se eu quero calcular o seno, eu vou usar a hipotenusa e o cateto oposto, que é o aqui embaixo, porque eu não considerei o azul. Eu tenho que prestar atenção nisso. Depois eu considero o azul. Agora é só o rosa que está valendo, né? O beta. Então, ó, para mim descobrir que ângulo é seno, eu vou pegar o cateto oposto, que seria o 4, dividido pela hipotenusa, que seria o 5. Né? E se eu pegar lá, ó, na calculadora, pega lá, 4 dividido para 5, eu vou ter 0,8. Não é isso? Zero. É aqui que eu vou fazer aquela operação inversa que eu falei para vocês. Aí eu tenho 0,8 na calculadora, mas eu quero saber que ângulo é esse beta. Aí eu vou apertar lá no 2NDF, operação inversa, segunda função, e eu vou apertar no sim, que o ângulo que vai dar do seno formado é um ângulo de 53,1, aproximadamente 53 graus. Então, eu vou aqui embaixo, ó, e eu anoto 53 graus. Tá, e o cosseno, como é que eu faço do beta ainda ali, né? O cosseno, tem que analisar o triângulo. O cosseno não é
cateto adjacente, que é esse do lado aqui, dividido pela hipotenusa, a fórmula do cosseno. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O adjacente, levando em consideração o rosa, seria o 3, né? Cateto adjacente. Ó. Então, o cosseno seria 3 dividido por 5. Aí eu vou lá, aperto 3 dividido para 5, eu vou ter 0,6. Aí eu vou apertar na segunda função, 2NDF, e eu vou apertar, quem tem calculadora é bom acompanhar, no de cosseno. E se a gente observar, vai dar o mesmo resultado que o de cima. Então, vai dar, o cosseno é 53 aproximadamente graus. Ah, mas não é possível? Então, vamos fazer de novo. Se eu quiser saber, vou marcar aqui, ó, 53 graus, certo? Se eu quiser saber a tangente, então, a tangente não é o coca? Tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente, quanto que é o oposto? Consideração rosa. Aqui seria o adjacente. O oposto é o 4, né? Então, eu vou anotar lá 4 dividido pelo adjacente, que é 3. Cateto oposto dividido por cateto adjacente. 4 dividido para 3. Aí, eu vou apertar no tan, de tangente. Opa, desculpa, 2NDF, esqueci, né? É 4 dividido para 3 igual 2NDF. Ali, calculadora difícil apertar. Aí eu aperto no tan. Vai dar o mesmo 53, tá? Pode fazer lá que dá. Tá? Vai dar 1,33, né? 4 dividido para 3 dá 1,33 aproximadamente aqui. Aí eu vou apertar no tan, vai dar tangente igual a 53 aproximadamente graus. Observa uma coisa, a gente só fez para conferir. Tanto seno, quanto cosseno e quanto tangente do ângulo beta, aqui ó, beta, né, o ângulo beta, deu 53 graus aproximadamente. E tem que dar, porque o triângulo não mudou, não ficou mexendo, abrindo e fechando a abertura dele ali, né? Tem que dar o mesmo ângulo. Eu vou apagar isso ali, tá, gente? Não sei se eu tenho que copiar. Deixa eu só pegar o 3. Pra mim deu boa, 3 dividido para 5 é 0. Aqui vai ser, no caso, 0,6. Eu não marquei, já botei direto, tá? Então, aqui seria o cosseno de 0,6, no caso. Que é esse valor aqui, 53 graus, certo? Então, o que a gente faz? Vamos lá. De vermelho, vou anotar aqui, para não esquecer na calculadora. É bom anotar, ó. Por exemplo, deu 0,8. Eu vou pegar essa primeira aqui, ó. Eu vou pegar na calculadora. Eu vou pegar o 0,8, que foi 4 dividido para 5, né? Então, deu 0,8. Aí, eu vou apertar no 2NDF, na calculadora, é uma teclazinha que tem isso lá. Primeiro 0,8, daí 2NDF, que vai dar a segunda função. E no sin, que é o seno, vai dar esse valor de aproximadamente 53,130, alguma coisa assim. Certo? Aí, a gente vai aqui na frente. Opa, passei. O ângulo de 53 graus, seno tem que estar 0,8. Deixa eu ver aqui, né? Então, 53, do outro lado, lá, ó. Ai, minha nossa. Esse negócio que não me obedece. Aqui, tá? Agora tá indo. 53, o seno de azul, ó. 0,79. Tá vendo? Aproximadamente já, ó. 9, o 8 é mais que metade, 0,8. Que é o que deu lá. Como deu aproximado, 130, é isso aí. 53 graus, seno, cosseno e tangente. Se a gente continuar vendo, vou voltar lá. Não, acho que eu posso ir direto, né? Aqui. Agora, vou apagar, tá, gente? Para nós fazer do ângulo azul agora. Vou apagar tudo isso aqui. Ângulo azul. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Não era isso. Vou apagar tudo, ó. Esquece agora o rosa. Agora, a gente vai pegar o mesmo triângulo e vai se referir ao alfa. Ao ponto C lá, que é o alfa, né? O ângulo de azul. Se a gente se referir a esse aqui, antes o 4 era o oposto, agora esse é o adjacente, agora nós estamos se referindo a esse. E o oposto agora é o 3.
o 5 continua sendo a hipotenusa. Então, para mim calcular o seno desse ângulo, que é o que está pedindo primeiro lá, é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, é 3 dividido para 5. Para mim calcular o cosseno desse ângulo, alfa, do alfa agora, né? O cosseno é cateto adjacente, que é o 4 dividido pela hipotenusa, 4 dividido para 5. E para mim calcular a tangente desse ângulo, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, 3 dividido para 4, certo? Então, vamos calcular todos eles ali, ó. 3 dividido para 5 vai dar 0,6. No seno 0,6, tem que apertar, ó, ponto 6, 2NDF e sim. Vai dar 36,8. A gente pode deixar aproximadamente 36 graus, tá? Aproximadamente 36 graus, certo? Vai dar 0,6 aqui, essa divisão. Se eu apertar agora 4 dividido para 5, lá, ó. 4 dividido para 5, eu vou ter 0,8, igual antes. Só que eu vou apertar a segunda função e agora eu vou apertar no cosseno disso. Vai ter, de novo, ó, vai 0,8, né, aproximadamente. E o cosseno disso é 36 graus aproximadamente, também, ó. Aqui, lá. Agora, se eu pegar lá a tangente agora, 3 dividido para 4, vai dar 0,75. Na segunda função da tangente, aqui vai dar aproximadamente 0,75, né? Na segunda função, 2NDF, vai dar o 36 graus, certo? Em todos os 3, a gente confere, vai fechar aqui 36 graus, 36 graus e 36 graus. Esse é o alfa, e o outro 53, 53 e 53, que a gente já calculou antes, era o ângulo beta, alfa e o beta. Então, aproximadamente, tá? Porque se a gente pegar esse 36 mais os 53, né? Mais o 90, tem que aproximar os 180. Se eu não fiz, vou fazer agora. 90 mais 36 e mais 53. 179. Lembra dos quebradinhos? Aqui poderia dar 37, que era 36,8, né? É aquele 1 grau que está faltando ali, quebradinho, né? Poderia aproximar os 37 graus aqui já também. Mas se a gente olhar lá, seno de 36 graus, né? Vamos ver aqui embaixo, ó. 36 graus, ó. Seno 0,58, 577, tá ali, né? 0,8 o outro, ó. 0,72 o outro. Como a gente tinha visto lá. Certo, gente? Não sei se vocês querem copiar. Essa daqui, ou seja, foi. Só tem que fazer uma relação entre os lados, levar em consideração. Né? Se eu levar o rosa, o cateto adjacente seria o 3 e o oposto o 4. Se eu levar em consideração o azul, aí o cateto adjacente é o 4 e o oposto é o 3, aí troca. Só não vai mudar a hipotenusa, que é sempre 5. Beleza? Posso passar adiante? Vai ter mais ainda, Pro? Sim. Deixa eu ver que horas são. 8h30. Deixa eu ver. Essa aqui já está pronta. Deixa eu ver. Essa está pronta, depois vem a parte de vocês daí. Então, ó, vou falar um pouquinho dessa que é bem fácil e rápido, tá? Que já está pronta mesmo, ó. Se houvesse uma ventania e a árvore tombasse para o lado direito, em direção à casa, como está mostrando aqui nesse desenho, poderíamos afirmar que a árvore vai atingir a casa, sim ou não? O que vocês acham? Ele já tem a resposta, né? Olha só. Se a gente sabe que a distância entre a árvore e a casa é 20 metros, e da ponta da árvore até aqui na base da casa forma um ângulo de 45 graus, então qual que é a altura da árvore? Será que vai atingir a casa? Então, quer saber a altura da árvore aqui, né? E a altura da árvore, levando em consideração a metade da base, seria o meu cateto oposto, certo? E aqui embaixo, a distância da árvore até na casa seria o meu cateto adjacente, que seria o 20 metros. Então, essa é bem simplesinha, nem precisa representar aqui, que a gente já sabe. Ó, X é o oposto, H, 20 foi o que eu acabei de falar. A fórmula da tangente é o coca, né? Então, a tangente de alfa, quanto que vale esse alfa? 45 graus. Igual ao cateto oposto, que é o X, a altura,
sobre o cateto adjacente, que é o 20. Aí, o 45 graus é a tangente mais fácil, que eu já falei para vocês, que a gente testa a calculadora, né? Tangente de 45 graus é 1. Aí a gente substitui lá, 1 é igual a x sobre 20. Aí a gente coloca lá 1 sobre 1, para ficar melhor. Regrinha de 3, ó. Uma vezes o x é x, e 1 vezes 20 é 20. Ou seja, a distância da árvore até na casa é a mesma da altura dela. Então, a altura dessa minha árvore aqui seria de 20 metros. Se não bater aqui no beirado da telha, ou não tiver uma outra influência que empurra a árvore um pouquinho mais para frente, ela não vai derrubar a casa, não vai atingir a casa, né? A árvore não atinge desse jeito. Não podemos levar em consideração outras coisas, né? Telhado, ou algo, talvez uma máquina que empurra essa árvore um pouco mais. Se empurrar lá uns 30 centímetros a mais, já está batendo na casa, né? Desse jeito não, ela cai certinho e não vai atingir a casa. Porque a altura dela é a mesma distância que está entre a árvore e a casa. Certo?